No último dia 11 de maio, dei entrada aqui no Senado Federal a 4 representações contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por crime de responsabilidade. Motivos não faltam, senhor presidente. Em linhas gerais, essas denúncias basearam-se no abuso do poder, indução, seletividade, inércia, autopromoção e desperdício do dinheiro público por parte do senhor Janot. No âmbito da chamada Operação Lava Jato, Janot, contrariando a recomendação dos responsáveis pelo caso, permaneceu inerte. A desídia mostrou-se ainda mais grave pelos encontros clandestinos que manteve com autoridades e advogados para conversas de conteúdo nada republicano. Assim, ao selecionar subjetivamente, para sua satisfação pessoal, aqueles que seriam e os que não seriam investigados, o senhor Janot portou-se de maneira incompatível e indigna com o decoro e a estatura do cargo que exerce. Da mesma forma, o Procurador-Geral cometeu abuso de poder ao induzir o relator do Supremo Tribunal Federal a autorizar a Polícia Federal a executar medida cautelar de busca e apreensão no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, a despeito das atribuições da Polícia Legislativa, reconhecidas em anterior parecer do próprio Rodrigo Janot. A indução se deu exatamente quando o Procurador-Geral omitiu na solicitação ao Supremo Tribunal Federal as prerrogativas da Polícia Legislativa para o caso, nos termos, volto a repetir, de seu próprio parecer. Ademais, não respeitou com essa atitude a separação e a independência dos poderes. Grave também, senhor presidente, é a atitude recorrente, amplamente repercutida pela mídia, do senhor Janot de se autopromover. Faz questão de divulgar sua pistola, uma .40, assim como de anunciar que sua casa fora arrombada e dela retirado um inestimável objeto, o controle do seu portão eletrônico. Ostenta sem cerimônia sua segurança pessoal, transformando os eventos de que participa em espetáculos de mídia, como ocorreu em Uberlândia, em fevereiro deste ano, onde seu aparato de segurança contava com 80 homens, entre os quais 3 atiradores de elite. E pior, tira fotos públicas com ativistas empunhando cartaz em seu busto com o dizer: Janot, você é a esperança do Brasil. E ainda transforma o fato em mais uma atração jornalística. Afirma que ninguém, vejam os senhores, vossas excelências e senhoras, o absurdo. Afirma que ninguém está acima dele, ao ponto de declarar que, se tiver que ser investigado, ele mesmo se investiga. Nada disso em consonância com a discrição, o denodo e o estoicismo que seu cargo requer. Pelo contrário, leva desesperança aos brasileiros que confiam na sobriedade do Ministério Público, para utilizar palavras do jornalista Hélio Gaspari. Não bastassem esses disparates administrativamente, Rodrigo Janot tem sido complacente com irregularidades praticadas sob sua responsabilidade pelos membros do Ministério Público Federal. Exemplo disso encontra-se na relação de passagens aéreas e diárias concedidas desde setembro de 2013 a 31 de março de 2015 aos integrantes do Ministério Público. Na verdade, uma denúncia dos abusos daqueles que, repita-se, sob a responsabilidade estrita de Janot, se intitulam defensores da sociedade. São aproximadamente 15 mil registros de viagens e diárias naquele período. Uma rápida operação aritmética conclui, levando em conta que cada registro refere-se aos deslocamentos de ida e volta, que foram aproximadamente 30 mil viagens, ou seja, cerca de 1.600 viagens por mês, ou ainda uma média de 53 viagens por dia durante o período em que o senhor Janot está à frente da PGR. Os documentos deixam transparecer também a realização de reuniões, encontros, congressos e eventos administrativos diversos, com certa frequência, e que envolvem os deslocamentos de grande número de membros do Ministério Público.
Sem dúvida, seus integrantes devem ser extremamente preparados e harmônicos, dado o enorme contingente de treinamentos coletivos realizados. Somente nos últimos 20 meses foram promovidos 48 encontros, sem contar os de procuradores regionais e os do Colégio de Procuradores. Há fortes indícios ainda de desperdícios de dinheiro público e o uso compensatório de instrumentos administrativos, como o pagamento de diárias, para reforçar vencimentos. Chama a atenção, inclusive, o Encontro Nacional da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão, CCR, ocorrido em Brasília, entre os dias 16 e 18 de setembro de 2013, para o qual foram deslocados 103 integrantes do Ministério Público, presentes à posse de Janó, à frente da Procuradoria-Geral da República, no dia 17 daquele mesmo mês de 2013. A título de exemplo dos excessos cometidos no trato do dinheiro público com viagens e diárias, cabe citar também 2 casos emblemáticos. O primeiro refere-se ao chefe de gabinete de Janó, procurador Eduardo Botão Pelela. De outubro de 2013 a março de 2015, em 18 meses, portanto, o auxiliar do procurador-geral realizou 25 viagens, mais de 1,3 viagens por mês, sendo 9 para o exterior. Ao todo, recebeu 83 diárias e meia, num total de R$ 84.846, ou seja, uma média superior a R$ 1.000 por diária. Para efeito de comparação, senhoras senadoras, senhores senadores, a diária de um senador é de R$ 581. Já o subprocurador-geral, Aurélio Virgílio Veiga Rios, entre agosto de 2013 a março de 2015, portanto, em 20 meses, realizou 31 viagens, mais de 1 viagem e meia por mês, sendo 7 para o exterior. Somente para congressos, encontros e grupos de trabalho foram 10 viagens. Por todos esses deslocamentos, recebeu 106 diárias, num total de R$ 93.387, com média de R$ 881 por diária. Sem dúvida, são valores que ultrapassam os limites da moralidade, da razoabilidade e da probidade administrativas, especialmente quando se referem a recursos públicos. E tudo isso, diga-se, autorizado expressamente pelo Procurador-Geral da República. Senhor presidente Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, as 4 representações que apresentei já foram despachadas pelo presidente desta Casa, senador Renan Calheiros, para a Advocacia Geral do Senado Federal fazer a devida instrução. Depois de recebida pela mesa diretora, uma instância colegiada será lida e publicada. Em seguida, será escolhida a comissão especial para também, em decisão colegiada, dar prosseguimento às denúncias. Acatada ao menos uma das representações, o procurador deverá se afastar de seu cargo até o desfecho do processo. Por fim, caberá ao plenário da Casa, colegiadamente, decidir pela procedência ou não das denúncias e, se for o caso, condenar o senhor Janó por crime de responsabilidade. Mas, conhecendo os preceitos nada republicanos que conduzem às ações do Procurador-Geral, não me surpreendi quando, um dia após a divulgação pela imprensa das representações que movo contra ele, o senhor Janó, com um nítido intuito de intimidação, solicitou a quebra de meu sigilo bancário e fiscal. Essa conduta, para mim, tem nome. O nome dessa conduta é chantagem. Só que o senhor Janó, o chantagista, comigo não se cria. Ele estiola. Agora vejam, as senhoras e os senhores senadores, se não há algo de esquisito nesse processo. Enquanto minhas ações aqui no Senado passam por várias instâncias colegiadas para processar o Procurador-Geral e chegar ao seu afastamento, de forma monocrática, ele, Janó, começa a dar canetadas à torta e à direita ao seu bel prazer, sem nenhum apoio colegiado. Isso é algo que devemos fazer atenção.
Aliás, não é de hoje que venho questionando e alertando para o empoderamento do Ministério Público nas últimas décadas e que, via de regra, conta com a conivência e incentivo oportunistas dos meios. Minhas manifestações, vistas inicialmente com desconfiança ou menoscabo, são hoje absorvidas e ecoadas já com outros olhos, com outra disposição e, mais ainda, com outro entendimento. Os exemplos de extrapolação da lei e dos direitos que o Ministério Público vem cometendo, principalmente em relação às autoridades com prerrogativa de foro, são cada vez mais constantes e notórios. Por isso é preciso dar um basta, começando por rever competências, atribuições, prerrogativas e, mais ainda, as responsabilidades das principais instituições do país e de seus agentes. Digo isso, senhor presidente Jorge Viana, ao constatar o desarranjo institucional que hoje prevalece em nossa República, a começar pelo fato de que, para os membros do Congresso Nacional, não há mais imunidade, nem material, nem formal. Lembro que o Senado Federal é o regulador das instituições republicanas, é a Câmara Revisora, é também a Câmara processadora e julgadora das mais altas autoridades do país. Contudo, o Senado da República e seus membros estão reféns de instituições e órgãos que não se constituem como poderes da União. A configuração republicana estabeleceu entre seus princípios fundamentais a separação dos poderes e a imunidade parlamentar, exatamente para que os membros do Congresso Nacional não ficassem sujeitos a pressões e chantagens de outros órgãos ou autoridades. Mas, ao contrário, é exatamente isso que vem ocorrendo, principalmente pelas decisões monocráticas do Procurador-Geral. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pergunto: até quando decisões monocráticas continuarão prevalecendo sobre as decisões colegiadas? Até quando conviveremos com essa inversão de valores institucionais, esse desequilíbrio entre poderes e mandatários em relação a órgãos e servidores públicos? Até quando permitiremos esse jogo do Ministério Público subjugando o Senado da República? Até quando os parlamentares aceitarão esse clima de medo, de sujeição, de ameaças e chantagens do senhor Janot? Até quando suportaremos esse populismo judicial de Janot, um especialista em escolher alvos e também em chantagear? Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradecendo a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pelo tempo que me foi concedido.